Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto tenso: os países mais repressores do mundo. Preparem-se para uma viagem perturbadora por lugares onde a liberdade é um luxo e os direitos básicos viram migalhas. Sim, meus amigos, enquanto nosso país sofre com uma possível regulação da internet, existem pessoas vivendo sob regimes opressores, com medo de serem presas, torturadas ou até sumirem do mapa por simplesmente expressarem suas opiniões. Então, se você está pronto para conhecer a história por trás desses lugares, aperte o cinto, porque a gente vai desvendar os 10 países mais repressores do mundo. Mas, antes de começarmos, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas investigações e bora lá! Começamos nossa lista com a Coreia do Norte, um país que parece ter saído direto de um filme distópico. Imagine só, lá, o corte de cabelo do líder, Kim Jong-un, é considerado o único estilo aceitável para homens. É sério. E não para por aí. Usar jeans? Nem pensar. A peça é vista como um símbolo do imperialismo ocidental, o que significa que você pode acabar em maus lençóis só por causa da sua calça. E se você pensa que a coisa melhora quando o assunto é cultura, prepare-se para se assustar. Assistir a um filme estrangeiro ou ouvir uma música não autorizada pelo governo pode te levar direto para a prisão, ou pior, resultar em uma sentença de morte. A Coreia do Norte é um exemplo gritante de como a repressão extrema pode controlar todos os aspectos da vida de uma população, transformando-a em refém de um regime autoritário e cruel. Agora, trocamos o frio congelante da Coreia do Norte pelo calor escaldante da Arábia Saudita, um país rico em petróleo, mas pobre em liberdade de expressão. Aqui, criticar o governo ou a religião é como assinar um contrato com a cadeia. E se você é mulher, as coisas ficam ainda mais complicadas. Apesar de terem conquistado recentemente o direito de dirigir, elas ainda precisam da permissão de um homem, seja pai, marido ou irmão, para viajar para o exterior, casar ou até mesmo abrir uma conta no banco. A Arábia Saudita é um exemplo claro de como a religião pode ser usada como ferramenta de controle social, limitando a liberdade individual e perpetuando desigualdades de gênero. E saindo da Península Arábica, a gente vai parar no Irã, que ocupa o 3º lugar nessa lista nada honrosa. Se você é mulher e está pensando em visitar o país, atenção ao código de vestimenta. O uso do véu islâmico, o hijab, é obrigatório em público. E não pense que a rigidez das leis para as mulheres termina por aí. Dançar em público, publicar vídeos dançando nas redes sociais, esquece. Pode acabar sendo considerado crime. É como se a liberdade individual ficasse presa num looping infinito de não pode. Mas não é só no quesito vestimenta e dança que a coisa aperta. Liberdade de expressão por lá também é artigo de luxo. Criticar o governo ou a religião, melhor deixar para lá. A repressão é forte e as consequências, bem, digamos que não são nada agradáveis. É de dar um nó na cabeça, né? É importante lembrar que a gente precisa respeitar a cultura de cada lugar, mas sem deixar de questionar costumes que ferem os direitos humanos básicos. Afinal, liberdade é um direito universal, e não um privilégio de poucos. E do outro lado do mundo, a gente desembarca na China, o gigante asiático que ocupa o 4º lugar no nosso ranking da repressão. Se você é daqueles que não vive sem internet, prepare-se para uma verdadeira desintoxicação digital. Na China, o governo implementou o que é conhecido como Grande Firewall, um sistema que bloqueia o acesso a diversos sites e plataformas que a gente considera corriqueiros, como Google, Facebook, YouTube. É como se a internet que a gente conhece virasse um panda gigante de pelúcia, fofinho, mas completamente inofensivo. E não para por aí.
Se você é do tipo que gosta de expressar suas opiniões livremente nas redes sociais, cuidado. Críticas ao governo podem te colocar na mira do Partido Comunista Chinês. E acredite, você não quer estar nessa mira. Galera, na China, a censura impera e a vigilância é onipresente. É como viver num Big Brother 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o pior, sem direito a paredão, nem prêmio, só consequências. E a nossa viagem pela censura e repressão nos leva agora para a Eritreia, um país no chifre da África que muitos chamam de Coreia do Norte da África. E acreditem, o apelido não é à toa. Imagine um lugar onde a internet é praticamente inexistente, jornais independentes são coisas de outro mundo e o governo controla tudo, absolutamente tudo. Pois é, essa é a realidade na Eritreia. Um país que parece ter parado no tempo. E se você pensa que a coisa já está feia, segura essa na Eritreia. O serviço militar é obrigatório e por tempo indeterminado. É isso mesmo que você ouviu. Jovens são arrancados de suas famílias e obrigados a servir o exército por anos a fio. Muitas vezes em condições análogas à escravidão. É de partir o coração, né? A Eritreia é um exemplo cruel de como a repressão estatal pode sufocar um país inteiro, privando seus cidadãos dos direitos mais básicos. É como se a liberdade fosse um pássaro preso numa gaiola, impedido de voar. E segura essa, galera, porque no Turcomenistão a bizarrice rola solta. Imagine viver num lugar onde até as palavras são controladas. Sério, o grande líder, que aliás, adora uma estátua dourada dele mesmo espalhada por todo o canto, decide o que você pode ou não falar. Se bobear, até oi vira palavrão. E não pense que a internet salva, porque o acesso é mais restrito que a mente do próprio ditador. Sites internacionais, bloqueados, redes sociais, monitoradas. É como viver num episódio do Black Mirror, só que com mais tapetes e menos tecnologia. E o pior? O povo parece ter sido hipnotizado por esse culto à personalidade bizarro. É como se a lavagem cerebral fosse tão forte que ninguém nem pensa em questionar. É de dar agonia, galera. Imagina viver num lugar onde até pensar diferente é proibido. Sorte a nossa de poder assistir a este vídeo e refletir sobre a importância da liberdade, né? Mas vamos em frente, porque ainda tem muita ditadura para desmascarar nesse nosso mundão. Myanmar, antiga Birmânia, um país lindo, com paisagens de tirar o fôlego, mas com uma história manchada de sangue e repressão. Desde 2021, a junta militar tomou o poder à força e a população vive sob um regime de terror. Protestos, recebidos a bala, jornalistas, perseguidos e presos. É como se o tempo tivesse voltado décadas e os direitos humanos tivessem sido jogados no lixo. E o pior é que a comunidade internacional parece não estar fazendo muito para ajudar. As minorias étnicas, como os Rohingya, sofrem ainda mais. Perseguidos, torturados e expulsos de suas próprias casas. É um verdadeiro genocídio em curso, enquanto o mundo assiste de camarote. É de partir o coração, galera. Mas não podemos perder a esperança. Denunciar essas atrocidades é o primeiro passo para que a justiça seja feita. Quem sabe um dia o povo de Myanmar possa viver em paz e liberdade, né? Preparem-se, porque o Sudão do Sul é um daqueles casos que te fazem perder a fé na humanidade. Imagine um país onde a guerra civil já dura mais de uma década. A fome assola a população e a repressão é a regra, não a exceção. É de cortar o coração. Desde que se tornou independente em 2011, o país vive em conflito, com grupos armados rivais disputando o poder. E quem sofre são os civis, presos no fogo cruzado, sem ter para onde ir. É um ciclo de violência sem fim, que parece não ter solução. A falta de liberdade de imprensa é outro problema gravíssimo.
Jornalistas que ousam denunciar as atrocidades cometidas pelos dois lados do conflito são perseguidos, presos e até mortos. É a lei do silêncio reinando, enquanto a comunidade internacional parece ter se esquecido desse país devastado pela guerra. É difícil falar sobre o Sudão do Sul sem sentir um aperto no peito, mas é nosso dever conhecer essas histórias e lutar para que a paz e a justiça prevaleçam. E chegamos a um país que, apesar de ser conhecido por suas praias paradisíacas e pela salsa contagiante, esconde um lado obscuro quando o assunto é liberdade. Cuba, meus caros, é governada por um regime comunista que, apesar de algumas mudanças superficiais nos últimos anos, ainda mantém um controle ferrenho sobre a vida dos seus cidadãos. Se você acha que reclamar do governo no Twitter já é complicado no Brasil, imagine em Cuba, onde a liberdade de expressão é constantemente pisoteada. Jornalistas independentes? Quase uma miragem. Eles são perseguidos, presos e, muitas vezes, obrigados a fugir do país para escapar da fúria do regime. E não pense que a repressão se limita à imprensa. Qualquer um que ouse levantar a voz contra os líderes cubanos pode acabar atrás das grades, ou, na melhor das hipóteses, banido da vida pública. É como se o governo quisesse transformar a ilha em um grande palco, onde todos são obrigados a seguir o script e aplaudir na hora certa. A internet, que deveria ser uma janela para o mundo, também sofre com a censura pesada. Sites críticos ao governo são bloqueados e o acesso às redes sociais é limitado. É como se o governo cubano tentasse criar uma bolha, isolando seus cidadãos do resto do mundo e controlando cada informação que chega aos seus ouvidos. Triste, né? E chegamos ao último país da nossa lista. Um lugar que, infelizmente, se tornou sinônimo de repressão e violações aos direitos humanos, o Afeganistão. A tomada do poder pelo Talibã em 2021 mergulhou o país em um pesadelo, principalmente para as mulheres, que viram seus direitos e liberdades serem brutalmente suprimidos. Imaginem só. As mulheres afegãs foram proibidas de estudar, trabalhar fora de casa e até mesmo de sair às ruas desacompanhadas por um homem da família. É como se o Talibã estivesse tentando apagar as mulheres da vida pública, confinando-as ao lar e privando-as de qualquer autonomia. E as atrocidades não param por aí. A liberdade de expressão é completamente sufocada, com jornalistas e ativistas vivendo sob constante ameaça. A música, a arte e qualquer forma de manifestação cultural que não se encaixe na interpretação radical da lei islâmica imposta pelo Talibã são proibidas e severamente punidas. O Afeganistão se tornou um exemplo brutal do que acontece quando a intolerância e o extremismo prevalecem. É um alerta para que lutemos incansavelmente pela liberdade, pela igualdade e pelos direitos humanos em todos os cantos do mundo. E assim chegamos ao fim da nossa jornada, pelos 10 países mais repressores do mundo. É de partir o coração ver como a liberdade é tão facilmente esmagada em diversos cantos do planeta, né? Mas é importante lembrar que a luta pela liberdade e pelos direitos humanos é constante e exige atenção e ação. Esses países são um lembrete de como a repressão pode sufocar as liberdades básicas. Conhecer essas regras absurdas é importante para valorizar os direitos que temos e para lutar por um mundo onde todos possam viver com dignidade e liberdade. Lute pelos direitos humanos.